Olá, aqui é o professor Piscine, estamos iniciando mais um PiscineCast, esse podcast que acontece em todas as semanas. Eu trago para você lições dos livros que eu leio. Então são lições aí para desenvolver a sua produtividade, organização, intelectualidade, né? E tanto que este é o tema do nosso PiscineCast de hoje, A Vida Intelectual, um livro do Sertilanges. Olha só, você quer desenvolver uma vida intelectual? Quer ler mais, quer estudar mais, quer produzir, quer pensar corretamente? Então assista ou escute este PiscineCast até o final, porque eu vou passar para você diversas lições desse livro que é fantástico. Antes de tudo, você que está chegando por aqui pela primeira vez, já clique em gostei se estiver no YouTube, compartilhe. Você que está ouvindo pelas plataformas de áudio, Google, Spotify, Apple, muito obrigado por sempre acompanhar. Por favor, lembre de compartilhar esse PiscineCast, porque é muito importante. Eu conto muito com a sua ajuda compartilhando, manda no grupo da família, dos amigos, da igreja, convide mais pessoas para conhecer o nosso PiscineCast. Quando você faz isso, ajuda muito. E depois também dá 5 estrelas no Spotify e no Apple também. Beleza? Lembrando também que o link para adquirir esse livro da Amazon está embaixo aqui desse vídeo ou do áudio. Você tem o link. E comprando pelo nosso link, você ajuda a manter o nosso projeto. Não tem custo nenhum para você, nós ganhamos uma parte da comissão. Muito obrigado quando você usa os nossos links. Certo? Olha só, pessoal, esse livro de hoje, ele é muito interessante. Faz tempo que eu queria trazer aqui para o PiscineCast. Por quê? Porque ele vai trabalhar aqui, e aqui é importante eu deixar claro, né? Eu falo bastante no canal do Professor Piscine, que é um outro canal que eu tenho, muito em dicas para estudar para prova, para concurso, para faculdade. Algo mais objetivo, algo mais voltado para o seu dia a dia. O livro do Sertilanges, da Vida Intelectual, já é para construir você como um hábito um hábito intelectual para sua vida, e é uma construção de um ser humano integral. O que eu quero dizer com esse ser humano integral? Você estuda, você trabalha, você, como diria o Einstein, naquele PiscineCast que nós falamos, né, das lições do Einstein, uma atividade intelectual contínua. O Einstein falava de uma atividade intelectual leve, e aqui eu vou falar para você de uma atividade intelectual contínua, e também para aquelas pessoas que, assim como eu, trabalham com o intelecto. Pô, professor, você se acha, hein? Você está dizendo que você trabalha com intelecto? Deixa eu só explicar isso. Eu sou professor, né? Eu sou professor do ensino regular. Então eu dou aula, eu preciso estar aqui na minha mente. Então todo aquilo que eu utilizo é o conhecimento que está na minha mente, que eu estudo. Produzindo um conteúdo como esse, produzindo os meus artigos no site, produzindo artigos no meu estudo regular também que eu faço, faculdade, mestrado. Então essa atividade intelectual também entra no jogo aqui. E muitos trabalham com isso, né? Eu sou um deles, né? Minha esposa trabalha com isso também, é professora. Então, assim, várias pessoas trabalham com o intelecto, né? Uma atividade intelectual. E aqui nós falaremos sobre isso também. Beleza? Olha só, quem que é esse cara, né? Antonin Gilbert Sertilanges. Como que tá meu francês aí, hein? Pessoal que estuda francês, espero que não tenha errado muito. Nascido em Dalmácia, Sertilanges foi um filósofo e teólogo francês, especialmente conhecido pelos seus estudos de São Tomás de Aquino e por seus escritos de Henri Bergson. Henri Bergson, filósofo, ganhador do Nobel, e São Tomás de Aquino, muito importante. Eu quero trazer alguns livros de São Tomás de Aquino, a biografia de São Tomás de Aquino, aqui para o PiscineCast. Fique tranquilo, pessoal, o PiscineCast ele não é... Eu sempre deixo isso claro, eu gosto de deixar isso claro. O PiscineCast não é um podcast religioso. Eu tenho as minhas questões religiosas, do catolicismo, que eu sou ligado, mas aqui eu sempre trago as orientações, as dicas mais práticas para o seu dia a dia. Mesmo para os amigos, as amigas aí que seguem outras doutrinas, sabe? Aqui é muito aberto, nós somos muito abertos aqui no PiscineCast, tá? Eu gosto sempre de deixar isso claro, porque senão o pessoal já entende tudo errado. Então, ele é um cara, o Sertilanges é um cara, Sertilanges, né? Vamos falar direito. Sertilanges é um cara voltado para a atividade intelectual, assim como outros. Outros que nós conhecemos como grandes eruditos, Humberto Eco. Quem mais? Nós temos também o
muitos outros, né? Agora tá me fugindo a memória. Tantas pessoas, né? Einstein que eu poderia ter falado, o Jung que eu gosto bastante aqui, de repente sobe todo mundo, né? O próprio Sartre que nós falamos no último Psinecast no Suma. Oh, meu Deus. Então são várias pessoas que têm essa erudição, que são pessoas que aprenderam a desenvolver um método de estudo. Isso que eu acho legal, que é bom trazer aqui, o seu método. Então vamos começar? Né? São várias lições do livro, lembrando que Psinecast não é resumo de livro, não impede você de ler, leia o livro também, depois compare aqui com as lições que eu estou retirando. Olha o que ele diz. O efeito de um livro depende de cada um de nós. A última etapa, definitivamente, não é a do impresso que sai do editor, mas a do verbo mental que o próprio leitor elabora. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Veja só, esse pequeno fragmento do texto, ele tem um sentido para mim e tem um sentido para você. O verbo mental que nós, leitores, estamos trabalhando. Tudo bem que você não é um leitor, você está escutando de mim. Mas quando você pegar esse livro, você elabora um verbo mental. O que é esse verbo mental, professor Piscini? Você escuta na sua cabeça o autor falando com você. Por isso que a leitura, ela tem um efeito muito diferente de uma aula, de uma videoaula, de uma exposição. Por quê? Porque é o autor conversando com você sem falar uma palavra, sem verbalizar, sem vocalizar uma palavra. Isso está só na sua mente. Você lendo ou falando em voz alta. E isso é o que vai fazer você como leitor. O que você tem dentro de si também. Porque para que o livro faça sentido para você, tem a sua história. A sua história como ser humano. Eu posso falar para você alguma coisa, X de um livro. E você entender uma coisa, eu entender outra, o fulano entender outra coisa. Estou com um livrinho que eu até usei na última live aqui, que é A Essência do Sucesso. Já falamos dele aqui no Psinecast. Então, se, por exemplo, uma frase como essa do Teilhard de Chardin, hoje são os franceses que estão dominando aqui, né? O passado me revela a construção do futuro. Eu estou elaborando na minha mente aqui uma ideia disso. Você acabou de escutar, teve outra ideia. Olha que coincidência, né? Eu tô falando do seu passado que, sem querer, eu nem percebi. Eu tô falando do passado, né? Da sua construção histórica. De repente me vem o passado me revela a construção do futuro. Sincronicidade, como diria o Jung. Eu tenho o livro aqui do Jung, do Sincronicidade também. Então veja só, você precisa ter isso dentro de si. Um leitor jovem, como eu fui, eu tenho um entendimento diferente de uma leitura que eu faço agora, porque houve um processo de maturação. Ou não. Aqui eu tô falando maturação no sentido de idade. Tô ficando velho. É isso. Mas se eu deixei de estudar, por exemplo, a minha mente é diferente, por exemplo, de uma pessoa mais nova que eu, mas que está estudando constantemente. Ela pode ter uma visão mais alinhada àquilo que ela acredita pelos seus estudos. A atividade intelectual molda a maneira como você é. Olha que coisa interessante. Por isso que a leitura constante é importante, porque essa é uma atividade sozinha e ao mesmo tempo em conjunto. Porque quem é o seu companheiro? O autor. O autor fala através de você mesmo. E aí, a partir disso, você começa a elaborar a sua mente. Então, o livro, como ele disse aqui, não é do impresso que sai do editor. Ali é uma coisa, aqui é um artefato. O artefato livro, tá aqui na minha mão. Né? Eu tô mostrando aqui no vídeo, esqueci de falar para o pessoal que acompanha no áudio. Tô mostrando aqui no vídeo o livrozinho do A Essência do Sucesso. Ele é um artefato. Se eu deixar esse livro aqui na minha estante, igual eu tô mostrando aqui no vídeo também, aqui atrás da minha estante, ele é um artefato. Ele não provocou uma mudança em mim. A mudança só acontece quando eu pego esse livro e leio ele. E essa mudança provocada por esse livro tem um pouco de mim. Que é o que nós fazemos no Psinecast. E é por isso que eu falo para vocês, eu não posso fazer um resumo de livro. Por quê? Porque o resumo de livro tem um pedaço de mim. E você não vai entender integralmente esse livro como você é. Você precisa ler. Quantas vezes eu já tinha o costume de ouvir resumos de livros? Né? Tem bons podcasts de resumo de livro aqui na
podcast fera. Podosfera. Tem bons. Só que o que eu percebi uma vez? Uma vez eu escutei um resumo e li o livro. Eu falei, meu Deus, mas o que tá acontecendo aqui? São 2 livros. Eu achei assim que eram 2 livros diferentes. É um trabalho de resumo, ele tem um pedaço de você mesmo. Assim como leituras comentadas, como é isso que eu faço. Eu tô comentando com você, colocando várias ideias que são pedaços de mim, né? Pedaços mentais, ideias, conceitos que chegam até você. Seguindo aqui, olha o que o autor coloca. Querem os senhores compor uma obra intelectual? Comecem por criar em seu interior uma zona de silêncio, um hábito de recolhimento, uma vontade de despojamento, de desapego, que os deixem inteiramente disponíveis para a obra. Adquiram esta disposição das faculdades mentais isenta do peso de desejos e de vontade própria, que é o estado de graça intelectual. Sem isso, não farão nada. Em todo caso, nada que valha. Ele é duro, né? Nós temos, nos últimos Piscinecasts, temos trazido aqui autores bem duros, né? E aqui eu quero deixar claro uma coisa. Sertilanges é católico, cristão católico, então a obra dele está permeada desses ensinamentos, até porque ele é um estudioso de São Tomás. É importante deixar isso claro para vocês. Mas, como eu disse, dentro da sua doutrina que você segue, ou se você é ateu, você consegue separar aqui o que pega para você. Ok? Mas olha que coisa interessante. Eu só vou conseguir criar uma obra intelectual quando eu aprender a lidar com o vazio, com o silêncio. Um hábito de recolhimento. Sertilanges está escrevendo esse livro em 1921. Imagine se ele estivesse vivo hoje. Não há silêncio. Se eu estou falando aqui com um público que eu sempre penso na minha cabeça, que é um público que vive em grandes cidades, ou algumas grandes capitais, cidades, tem acesso à internet, trabalham, estudam, estão nesse mundo com maior acesso à comunicação. Então você está o tempo inteiro hiperconectado. E essa hiperconexão não cria um momento de silêncio. Vale a pena retornar no Piscinecast, Minimalismo Digital e o Foco, né? Foco do Daniel Goleman e também o Foco Profundo do Cal Newport. Tem aqui no Piscinecast. Por que ele fala isso? Adquiram essa disposição das faculdades mentais isenta do peso de desejo e vontade própria. Olha aqui que o intelectual que quer criar uma obra intelectual precisa. Ele tem que estar isento do desejo e da vontade própria. O que é estar isento do desejo e da vontade própria? O desejo que às vezes você tem de não continuar lendo. O desejo que você tem de ficar pegando o seu celular o tempo inteiro. O desejo que você tem de estar fazendo alguma coisa o tempo inteiro. O desejo que você tem às vezes que não é preenchido e gera uma ansiedade em você. E aí pode ser desejos materiais, sexuais e de alimentação, qualquer coisa, né? Nós teríamos que entrar aqui numa questão, quase num desejo freudiano. Então, esse desejo, ele vai deixando você inquieto. Por quê? Porque você é ansioso para que isso se complete dentro de você. E ele fala o seguinte, cara, deixa isso de lado, deixa a vontade própria, que é o estado de graça intelectual. Quando ele fala deixe a vontade própria, ele está entrando aqui num aspecto muito cristão, que é a vontade de Deus. Tá? Então, assim, deixar que a vontade de Deus assuma o controle e a sua vontade deixe de lado. Saia de lado um pouco. Ele está provavelmente, olha, porque eu falei para vocês, sempre tem um pedaço de mim aqui, ele está provavelmente entendendo aqui que o leitor dele não sabe desejar e não tem uma boa vontade. Uma verdadeira vontade. Falta isso nele. Então, se você quer compor uma obra intelectual, e o que ele quer dizer com obra intelectual? Seja um livro, seja um escrito, seja pensar, aprender a pensar. Então, se você quer compor uma obra intelectual, se você quer pensar por si mesmo, se você quer desenvolver um livro, um bom livro, não uma cópia, um bom livro,
Se você quer ter uma ideia realmente original, começa por criar no seu interior uma zona de silêncio. Se recolha, aprenda a conviver com a sua mente e comece a extrair de dentro de si mesmo tudo que você tem estudado. Porque se você não dá um espaço... Acho que eu bati aqui no microfone. Se você não dá um espaço para esse silêncio, você está o tempo inteiro colocando coisas na sua mente. E o que é que você... E aí vem a pergunta. O que você coloca em sua mente? Redes sociais, vídeos curtos, novela, filme e mais um monte de memes. E quando nós falamos aqui, eu sempre deixo isso muito claro. Não é uma crítica a isso. Não tô falando, olha, você assiste novela, você assiste vídeos curtos, então, olha, você não tem uma vida intelectual. Não é isso. Eu sou na vida do equilíbrio. Eu tenho certeza, e aqui, ó o meu pitaco. Sertilange, se tivesse aqui, ele não teria nada disso. Eu vejo ele, assim, bem isolado nesse aspecto. Mas eu aqui prezo pelo equilíbrio. Eu acredito que você consegue manter um equilíbrio. E você, aos poucos, vai se desprendendo dessas coisas. Entendeu? Nós falamos, mais uma vez, minimalismo digital. Aos poucos você se desprende disso. E começa a trabalhar mais na sua vida intelectual. Esse despojamento. Então veja só, o primeiro método que ele passa aqui é a obra intelectual, a sua vida intelectual se constrói no silêncio. Aprendendo a silenciar a sua mente. Não só a sua boca, mas a sua mente. Se afastando de coisas que deixam você ali ansioso, impulsivo. Seguindo aqui, olha o que o Sertilange coloca. Tem que lembrar da pronúncia, hein? Professores de francês, por favor, hein? A vida de estudo é austera e impõe pesadas obrigações. Ela traz compensações, por sinal generosas, mas exige um investimento à altura de poucos. Os atletas da inteligência, tal como os do esporte, devem prever as privações, os longos treinos e uma tenacidade às vezes sobre-humana. É preciso entregar-se de todo o coração para que a verdade se entregue. A verdade só está a serviço de seus escravos. Mais uma vez, essa verdade que ele diz aqui é a verdade alinhada ao pensamento cristão. A verdade vos libertará. Então, essa é a verdade dele. Mas uma coisa que ele coloca aqui, como eu disse para você, Sertilange, ele é muito rígido. Então ele já fala, olha, estudo é uma atividade austera. Impõe pesadas obrigações. Se você vai entrar no mundo da intelectualidade, do trabalho intelectual, e agora eu vou falar um pouco da minha prática também, realmente, você tem que ser... Exige muito, cara. Exige muito, e o Sertilange, você vê, ele fala isso em 1921. Nós estamos no... Eu tô gravando isso aqui no ano de 2022. Passamos 100 anos, não... 100 anos, meu Deus do céu, né? Vamos pensar de mim aqui. O que acontece? Sertilanges, o que ele vai falar aqui? O que ele vai falar aqui com relação a essa regra de você ser uma pessoa mais austera? E aqui eu dou um pouquinho da minha experiência, né? Você precisa sim se disciplinar bastante. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde a distração faz parte. A distração, na verdade, as empresas, tudo briga pela sua atenção. Eu mesmo aqui, como fazendo esse Piscinecast, eu estou querendo uma atenção sua aqui. Talvez você esteja escutando isso na academia, indo por algum lugar, mas eu estou querendo a sua atenção aqui. Então essa constante briga por atenção e você como ser humano distraído o tempo inteiro não consegue produzir uma obra intelectual. Você só vai conseguir produzir uma verdadeira obra intelectual, você só vai conseguir desenvolver um verdadeiro trabalho intelectual, e aqui vem, eu vou colocar o verdadeiro como sendo no sentido do Sertilanges, quando você se afasta de tudo isso. Quando você se afasta de tudo isso. Eu sei que alguns de vocês agora... Ou você pode estar pensando, Leandro, mas eu preciso... Você acabou de falar que eu posso ter equilíbrio e viver uma vida intelectual. Sim, mas é porque eu sou mais bonzinho.
Eu sou bonzinho. Então eu acredito que sim, você pode. Uma atividade intelectual leve, como diria o Einstein. Você pode ter. Mas no nível que o Sertilanges está falando, é mais difícil. Entendeu? Se você fala assim, puxa, Leandro, eu quero ser como o Jung. Eu quero ser como o Sartre. Eu quero ser como, sei lá, Newton. Isaac Newton. Então você vai depender muito da sua intelectualidade e de um trabalho profundo. De um foco profundo. Olha aí, mais uma vez, o livro do Cal Newport, Foco Profundo, que nós já tratamos no Piscinecast. Os atletas, olha só o que ele diz, repetindo, os atletas da inteligência, tal como os do esporte, devem prever as privações, os longos treinos e uma tenacidade, às vezes, sobre-humana. Você tem que prever isso. Eu vou ter que me afastar de tudo para produzir algo, para escrever um texto. Eu preciso de silêncio para escrever um texto. E mais uma vez, pessoal, não confundam as coisas aqui. Nós estamos falando de um trabalho intelectual verdadeiro. O cara fala, não, professor, eu consigo produzir um texto. Aí você vai ver o texto do cara, é um texto que não agrega tanto, intelectualmente falando. É mais do mesmo, é senso comum. Entendeu? Isso mesmo que eu estou falando para você aqui não é uma atividade intelectual profunda. Não tenho pensamentos originais aqui. Eu estou discutindo uma obra. É uma coisa que eu estou fazendo aqui no meu escritório. Mas no meu escritório, com tranquilidade, sentado aqui na minha cadeira, conversando com você. Mas se eu for produzir algo, por exemplo, uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado, perdão, uma tese de doutorado, uma monografia, um artigo mais denso, disso eu vou precisar de tempo para pensar, para escrever, para produzir algo realmente original. Aí eu preciso de um foco bem profundo e de uma atividade intelectual constante para que seja produzida algo. Tá? Não vamos confundir as coisas aqui. E é importante você ter essa clareza quando nós falamos aqui. Tá? É importante você ter essa clareza. E aí ele coloca, é preciso entregar-se de todo o coração para que a verdade se entregue. A verdade que ele quer dizer é o conhecimento. Só quando você se entrega de coração. E o que é se entregar de coração? O seu desejo mais profundo está ali dentro. As suas emoções estão ali. Tudo seu está sendo entregue para a atividade intelectual. E a verdade ilumina você. O que é a verdade? Conhecimento. Me vem muito um quadro de quem que é? Santo Agostinho. Santo Agostinho. Tem um quadro Santo Agostinho que ele recebe a iluminação de Deus. Esqueci o nome do autor do quadro. Eu vou ver se eu coloco nos comentários do nosso Piscinecast. Essa obra, esse quadro é lindo. Veja esse quadro. Veja esse quadro. O quadro é lindo. E São Tomás de Aquino está recebendo a iluminação. Santo Agostinho está recebendo a iluminação de Deus enquanto ele está escrevendo um livro e o autor do quadro colocou Santo Agostinho assim chorando. E é uma emoção tão grande. Eu até me envolvo com isso aqui. Você percebe que eu até me envolvo, né? Mas é interessante essa imagem para ajudar você a perceber isso aqui. Seguindo, olha o que o autor coloca. Obter sem pagar é o desejo universal, mas é um desejo de corações covardes e de cérebros enfermos. O universo não acorre ao primeiro sussurro, e a luz de Deus não aparece sob nossa lâmpada sem o rogo da nossa alma. Eu tô falando, ele pega pesado. A gente sai de um... Me desculpa, pessoal. Você que esse Piscinecast, quando eu peguei esse livro pra ler, eu falei, meu Deus do céu, eu sou uma ameba. Ele colocou, espero que você não saia assim desse Piscinecast. Vamos ser positivos, saia positivo do Piscinecast. Obter sem pagar é um desejo universal. Todo mundo quer. Todo mundo quer coisa de graça. Bem, eu vou comentar, mas é por isso que tem golpes que são tão bobos que funcionam até hoje. Eu nem vou falar nada. Às vezes até eu posso cair num golpe desse. Porque todo mundo quer alguma coisa de graça. Mas olha o que ele coloca. É um desejo covarde e de cérebros enfermos. Por que ele coloca desse jeito? Ele coloca desse jeito porque na ideia do autor... Um verdadeiro intelectual sabe que não vai ter nada de graça. Sabe que pegar as coisas de graça não vai existir. E que se existir não vale a pena.
O universo, olha o que ele coloca, o universo não acorre ao primeiro sussurro. A luz de Deus não aparece sob nossa lâmpada sem o rogo da nossa alma. Não adianta, você precisa se entregar. Aqui ele coloca o exemplo da oração, se entregar de corpo e alma para que Deus ilumine você de alguma maneira, né? E a mesma coisa com o conhecimento. A pessoa ela quer sentar na cadeira, iluminou a minha mente, meu Deus, eu vou escrever sem parar, quantas ideias maravilhosas. Nossa, eu não precisei nem me esforçar. Não é assim que vai acontecer. Me lembra muito aquele filme Sem Limites, Limitless, do Bradley Cooper, que ele toma aquela droga que potencializa o cérebro, aí ele toma aquilo, aí ele escreve sem parar. As pessoas querem aquilo. É aquilo que é o desejo de todo mundo. Sabe, igual aquele filme Lucy? Meu 100% do meu cérebro. Meu Deus, olha, eu não tenho esforço nenhum e faço tudo. Sinto muito, mas não tem isso. Sinto muito, se tiver, você não tem acesso. Ir um pouquinho aqui para algumas conspirações malucas. Se existir isso, você não tem acesso, senão você não estaria ouvindo o Piscinecast. Entende? Então, esqueça tudo isso. Entregue-se de corpo e alma para produzir uma atividade intelectual verdadeira. Isso é uma lição para mim mesmo. Quantas vezes eu não faço corpo mole aqui? E olha que eu considero que eu tenho uma boa disciplina. Às vezes eu falo, não vou escrever esse texto não, vou fazer amanhã, não vou deixar para depois. Então assim, aprender a ter isso e se entregar de verdade para a atividade intelectual. Veja só, você que está escutando isso agora, se na sua cabeça você fala, professor, eu quero esse caminho da atividade intelectual, eu quero desenvolver meu intelecto, eu vejo que o meu trabalho está nesse caminho. Você está aqui porque você quer. Entenda isso. Você está escutando isso e você tem esse desejo porque você quer. E se você tem esse desejo porque você quer, se entregue de verdade. Se entregue de verdade. Se entregue de corpo e alma, como diz aqui o autor. Ele segue. O gênio é uma longa paciência, mas uma paciência organizada e inteligente. Não há necessidade de faculdades extraordinárias para realizar uma obra. Estar um pouco acima da média já é o bastante. O restante é fornecido pela energia e por suas aplicações sensatas. Isso aqui eu gosto que ele fala. O que ele quer dizer? Gênio, genialidade. O que nós consideramos como genialidade? Muito intelecto, muita criatividade, a velocidade de raciocínio. Ele coloca o seguinte: é uma paciência. Você desenvolve a sua genialidade com o tempo, sendo paciente. Não dá para ser ansioso. Não dá para ser ansioso. Mas olha o que ele diz: é uma paciência organizada e inteligente. Você não fica esperando o conhecimento cair na sua cabeça. Vou sentar ali no meu sofá, tomar um suquinho de abacaxi, comer umas bolachinhas e vai cair aqui o conhecimento na minha cabeça. Não, você tem que ser organizado. Não dá para você esperar que as coisas aconteçam como você quer. Você precisa se organizar. Não, mas não me deixam estudar, fazem barulho. Você precisa correr atrás. Mas aqui em casa eu tenho 3 filhos. Você precisa dar um jeito. Olha, em todo o meu conteúdo eu sempre sou muito, como eu disse para vocês, eu sou bonzinho. Eu falo para as pessoas, olha, eu entendo, eu compreendo, é difícil, não é para todo mundo. Eu já estou deixando claro, não é para todo mundo. Para algumas pessoas exige muito mais. Exige muito mais. É muito mais difícil. Uma pessoa que tem uma rotina muito corrida, muita família, não tem um espaço para estudo, uma pessoa que tem que trabalhar o dia inteiro, ela está cansada, ela tem outras preocupações. Exige muito. Exige muito. Olha o que eu estou falando exige muito. Mas eu não posso falar que é impossível. Sabe por que eu não posso falar que é impossível? Porque às vezes de uma rotina dessa, extenuante, a pessoa consegue produzir bons frutos intelectuais. A gente usa o exemplo do Bach, eu não sei se serve como exemplo, mas Bach tinha 12 filhos e olha as obras que ele produzia. Ele colocava todos os filhos para escrever. Tem registros nos documentários do Bach que tem as letras dos filhos deles para escrever as partituras, porque não tinha impressora na época. Então ele tinha que escrever as partituras e passar para todos os músicos. Então ele passava, copia isso, copia aquilo, todo mundo trabalhava na casa. E ele compunha.
uma atividade criativa e que exige tempo. Entende? Lógico, não dá para comparar a rotina do Bach na época em que ele viveu com agora. Né? Nós estamos falando agora, tem outros agravantes. A tecnologia é um exemplo disso. Né? Conviver com esse mundo virtual, aprender a lidar com ele, com essas distrações, né? Com essa constante que nós temos de estar o tempo inteiro fazendo alguma coisa. É outra pegada. Mas, estou falando isso aqui para você entender que não existe um momento certo, você tem que se organizar. Não importa como seja a sua rotina. Você tem que se organizar de forma inteligente para aproveitar o tempo que você possui. E ele coloca, eu gosto disso aqui, não há necessidade de faculdades extraordinárias. Ou seja, você não precisa ser um gênio, já ser inteligente, já ser o sabe-tudo, sabichão. Estar um pouquinho acima da média. O que é estar um pouquinho acima da média? Entender bem, já tem uma boa base de estudo, um bom entendimento, uma boa interpretação de texto, uma leitura razoavelmente boa, um pouquinho acima da média. O resto é fornecida pela energia e as aplicações sensatas, ou seja, por você se dedicar todos os dias. Porque também não dá pra gente falar aqui, qualquer um vai conseguir, mas aí a pessoa não tem um básico de leitura. É difícil, você tem que ter uma boa interpretação de texto, ler um texto com uma certa fluidez. Isso é importante, mas isso também não é uma coisa extraordinária, tá? Se você lê mensagens de WhatsApp e entende razoavelmente bem, então você já tem uma leitura que é suficiente para uma atividade intelectual. Eu tô falando aqui não é querendo menosprezar, tá? Eu tô só colocando aqui um parâmetro. E aí o que ele diz? Livros existem por toda parte, só bem poucos são indispensáveis. Ele escreve isso em 1921, coloquei aqui um aviso bem grande, que ele escreve isso em 1921. Veja só, isso é uma outra coisa também que nós precisamos falar em atividade intelectual. Não é porque você está lendo um livro que você é um intelectual. Eu gosto muito dos livros de autoajuda, eu trago aqui no Piscinecast, você vê aqui, ó, a Essência do Sucesso, eu gosto desse livrinho. Mas não é um livro que exige muito intelectualmente falando. Ele é um livro de senso comum. Entendeu? É um livro de senso comum, com algumas coisinhas. Olha, por exemplo, uma frase que eu vou pegar aqui do Emerson, Ralph Waldo Emerson. Sucesso na vida depende unicamente de insistência e ação. É uma frase de efeito, de senso comum. Não exige muito intelectualmente falando. Mas eu gosto. Isso é uma coisa que eu gosto. Tá? Mas autoajuda, professor, não presta. Não tô nem aí, eu gosto. Eu gosto de ler de vez em quando esses livrinhos. Mas eu tenho consciência que esse livro não exige muito intelectualmente. Um livro científico, um livro de filosofia, um livro religioso mais denso, que não for um livro mais simples, isso vai exigir mais de você. Então, construir uma atividade intelectual é saber construir também uma boa bibliografia. Uma boa lista de livros que você leia para se desenvolver dentro do seu nível. Isso aqui é importante. Eu não tenho hábito de leitura, não leio nada. Então, mais uma vez, é que o livro está perto, eu estou sempre indicando ele. A Essência do Sucesso está aqui, ó, livrinho curto, ó, 160, 100 e pouquinhas páginas. Já serve para você começar a criar o hábito. Mas, professor, você acabou de falar que esse livro é simples demais. Mas, meu amigo, minha amiga, se você está começando a ler, isso aqui para você já é o começo. Entendeu? Professor, não, mas eu já tenho uma caminhada de leitura. Então, estude as áreas do seu interesse. Eu tenho interesse em astrofísica. Pega os livros de astrofísica. Eu tenho interesse em física quântica. A física quântica de verdade, tá? Científica. Então pegue os livros de física quântica. Eu tenho interesse em astronomia. Então vai lá pegar os seus livros. Eu tenho interesse em história medieval. Professor Piscina, tenho interesse em história medieval. Pegue os livros de história medieval. Eu mesmo. Eu tenho interesse por um monte de coisa. Música, arte, teoria da história, educação. Ixi, aqui é... Então você pega esses livros para ler. Você vai atrás desses livros. Entenda, não é porque você lê, eu sou um leitor voraz, né? Aí você só lê um livrinho simples. Tá bom, é melhor do que ficar nas redes sociais, eu até acho. Muito mais proveitoso. Mas você não pode dizer que tem uma grande atividade intelectual. Entendeu? Eu não tô... Mais uma vez aqui, eu tomo muito cuidado, eu não quero nunca parecer que uma coisa é melhor que a outra. São
são diferentes apenas. Diferentes. São leituras diferentes. Certo? E aí o que acontece? O Sertilange, em uma hora ele vai falar que você precisa de 2 horas para você começar a desenvolver a sua atividade intelectual. Não mais que isso, 2 horas por dia. E aí ele coloca o seguinte: as 2 horas que eu peço, muitos declararam que elas bastam para um destino intelectual. Aprenda a administrar esse pouco tempo. Mergulhe todos os dias de sua vida na fonte que sacia e torna a dar sede. É um poeta, né? Que coisa linda. Não é bonito? Mergulhe todos os dias da sua vida na fonte que sacia e torna a dar sede. O que é a fonte que sacia e torna a dar sede? O conhecimento. Quanto mais você se adentra no conhecimento, mais você toma consciência de que você não sabe nada. E mais você quer ir atrás do conhecimento. E você fica nesse ciclo contínuo. Isso é lindo. É lindo. Falando a verdade, é uma coisa linda que ele escreveu aqui. 2 horas por dia. Para você ficar na fonte que sacia e torna a dar sede. Mas fazendo isso de maneira ritmada, contínua. E aqui vem o Psinecast sobre o efeito composto. Né? O efeito composto fala nisso. O pequeno que você faz todos os dias vai se tornando grande. Que é o que eu acredito na minha filosofia de vida. Você fazer de maneira ritmada. Eu não sou a favor de dar grandes saltos assim. Estudei um monte agora e paro. Um monte e paro. Tem gente que faz assim. E consegue ter um bom desempenho. Mas eu gosto de trabalhar aos poucos todos os dias. É uma recomendação que eu dou para você também. Então ele falou aqui que 2 horas é o ideal. 2 horas por dia de uma atividade intelectual que você goste. 2 horas de leitura, 2 horas de produção de um texto, ou 1 hora de leitura, 1 hora de produção de um texto, 2 horas de composição, se você é um compositor, aqui cabe também atividade criativa. Desenvolver essas 2 horas e fazer essas 2 horas parte da sua vida. Parte da sua vida. 2 horas todos os dias. Não, 2 horas todos os dias estou tirando aqui para fazer esse estudo que eu tenho que fazer. E aí, deixar isso acontecer. E não se preocupar. Isso é uma coisa também importante. Não se preocupe. Só separe as suas 2 horas e deixa. Sabe uma... Eu não sei, eu dou exemplo aqui de jardinagem, mas acho que nem todos gostam. Mas eu acho que é básico, né? Por exemplo, se você pega uma roseira e planta num vaso, você planta ela lá, você não se preocupa. Você só tem que regar. São as suas 2 horas. Todo dia você vai e rega. Todo dia eu acordo cedo e vou regar lá. Rego a venca, rego as rosinhas, rego mais não sei o que. Todo dia. Um dia eu tô caminhando ali, né, que elas ficam na frente de casa, eu olho assim, eita, uma rosa. A rosa desabrochou. Eu nem vi, nem percebi. Ela não ficou gritando pra mim... Leandro, olha, eu tô desabrochando. Não falou nada. Ela só desabrochou. Ela só apareceu ali. É assim que funciona o conhecimento. Você se dedica todos os dias. Ele floresce. Ele aparece pra você. E é uma coisa que você só faz. A rosa apareceu. Preciso parar de regar? Não. Eu vou ter que parar. Vou continuar regando. E aí ela vai murchar. Aí vai nascer outra. E é assim que acontece na sua vida. Você só tem que fazer com que isso seja ritmado, rotineiro, contínuo. Essas 2 horas. Essas 2 horas. Você vai, se dedica, vai, se dedica, vai, se dedica. E a coisa começa a acontecer. Seguindo aqui, olha o que ele diz. O verdadeiro cresce... Mais uma vez, eu falei do exemplo da rosa, acho que estava na minha cabeça, mas vamos lá. O verdadeiro cresce na mesma terra que o bem. Suas raízes se tocam. Se arrancados dessa raiz comum e por isso menos ligados à sua terra, um ou outro padecem. A alma fica anêmica ou o espírito debilitado. Pelo contrário, ao alimentar o verdadeiro, ilumina-se a consciência. Ao fomentar o bem, guia-se o saber. Como farão para pensar adequadamente com uma alma doente? Com um coração triturado pelos vícios, dilacerado pelas paixões, desorientado por amores violentos ou culpados? Aqui vai ligando mais um ponto aqui, muito com o que nós estamos estudando no livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que nós estamos fazendo aqui a série no Psinecast,
E ele fala justamente sobre isso, né? Sobre a questão moral alinhada à sua atividade. E aqui o Sertilanges deixa muito claro. Olha, o verdadeiro cresce na mesma terra que o bem. É uma questão moral. O que é o bem moral? Ser correto, não mentir para as pessoas. Tudo isso que nós conhecemos como... E aqui a moralidade cristã. Principalmente a moralidade cristã. Entendeu? Então, assim, tudo isso que permeia, que está aqui, é o que ele vai dizer que é a terra que semeia o bem, que cresce o bem. Se você separa o verdadeiro e o bem dessa terra, se você tira, você não vai conseguir desenvolver uma boa atividade intelectual. Isso é uma visão do Sertilanges, tá? Repetindo a pergunta que ele faz, como farão para pensar adequadamente com uma alma doente, com o coração triturado pelos vícios, dilacerado pelas paixões, desorientado por amores violentos ocupados? Como que você pensa direito quando as suas emoções não ajudam? E é válido você pensar direito. Ai, nossa, o cara ali é um intelectual super inteligente. Nossa, inteligentíssimo. Aí você vai, mas o que ele faz? Não, ele é ladrão de banco. Pô, que isso? Entendeu? Não, sei lá, o cara é um criminoso. Pô, como assim? Você entende? Uma coisa que eu vi uma vez falando, a Lucilena, das leituras dela, ela comenta sobre isso. Eu prefiro um crime desorganizado do que um crime organizado. Se você dá muita capacidade para o criminoso, ele acaba se organizando e fazendo mais mal. E aqui que o Sertilanges coloca. E eu acho que aqui é como se fosse um aviso. Olha, se você não tem bons escrúpulos, não leia esse livro. O mesmo eu digo pra você, se você não tem bons escrúpulos, não escute o Piscinecast, não tem nada aqui pra você. Entendeu? Por quê? Porque isso aqui é uma crença que nós temos. A questão moral, de fazer o bem, de seguir o bem e de entender suas emoções também. Entendeu? Uma alma doente, o que é uma alma doente? Uma alma que quer o mal do outro. Como que vai pensar direito uma alma que quer o mal da outra pessoa? Como que vai pensar direito um coração triturado pelos vícios? E aqui nós falamos de vícios, não pode ser só vícios em drogas, por exemplo. Você pode ser uma pessoa viciada em falar mal dos outros, uma pessoa viciada em criar intrigas, dilacerado pelas paixões, uma pessoa obcecada por um outro, quer fazer de tudo para acabar com a vida do outro. Como que vai pensar direito? Desorientado por amores violentos. O que ele quer dizer com esses amores? São as emoções violentas. Emoções violentas, que ficam o tempo inteiro jogando você de um lado para o outro. Ele vai dizer que tudo isso vai atrapalhar a sua atividade intelectual. E que se você quiser ser um verdadeiro intelectual, a verdade e o bem nascem na mesma terra. Suas raízes se tocam. Se arrancados dessa raiz comum e por isso menos ligados à sua terra, um ou outro padecem. A verdade e o bem, eles estão nessa mesma terra. É o que você tem que cultivar. Serve até para você fazer um inventário moral de si mesmo. Um inventário moral. Entendeu? Ele é pesado, falei para vocês. O aviso foi dado lá no começo. Olha só. Seguindo aqui. Ao dizer excessos, refiro-me aos dois extremos. No reino da estudiosidade, dois vícios se opõem. A negligência de um lado e a vancuriosidade de outro. Olha que coisa interessante. Às vezes tem gente que fala assim, não, porque eu adoro estudar. Vou usar aqui uma frase que um amigo meu usou uma vez e eu achei bem interessante. Mas a pessoa se dedica só 50 centavos em cada coisa. Só se dedicar 50 centavos é se dedicar um pouquinho. Né? Se dedica um pouquinho, estuda um pouquinho de astronomia. Um pouquinho de história. Um pouquinho de medicina. Um pouquinho de alguma coisa. Tem problema? Não tem. Só que você não enraiza, você não cria um conhecimento profundo. Você não desenvolve o seu conhecimento. Você tem quase, tá? Um conhecimento enciclopédico, que era muito bem avaliado em séculos passados, onde nós não tínhamos as informações na ponta dos dedos, como um Google, como uma Wikipédia, etc. Então, antes, esse saber enciclopédico era importante.
Esperava-se que você soubesse de tudo um pouco. Hoje em dia já não faz mais tanto sentido. Ah, professor, mas eu gosto. Beleza, mas procure se aprofundar em alguma coisa. Eu adoro um monte de coisa. Vocês não sabem o quanto eu tenho que me segurar às vezes. Eu tô assim, música, por exemplo, que é uma coisa que me toma muito. Às vezes eu tô aqui estudando tal, aí eu começo a pesquisar um negócio de música. Aí quando eu vejo, eu tô lendo um monte de texto, aí eu percebo que eu tô indo muito longe, eu falo, para, tem que dizer não. Aí eu paro. E aí eu volto a me concentrar no que preciso fazer. Não adianta. Eu tenho interesse pessoal de construir um conhecimento profundo na área da aprendizagem e da educação. É uma questão pessoal minha. É um interesse pessoal meu. Então eu digo não para muitas coisas que eu gostaria de fazer. Com muito pesar. Muito pesar. Gostaria de estudar muitas outras coisas, mas eu digo não. Falo não vou seguir por esse caminho, não vou fazer esse estudo. Você vê, mas é ruim você fazer. Não é. Só que você tem que ter os seus objetivos. E o Sertilanges, ele deixa claro aqui. Isso aí não vai construir algo sólido para você. A mesma coisa a negligência. O que é negligência? Preguiça, não quero estudar, não quero fazer nada, não tenho interesse. Veja só, pessoal, quando eu falo com vocês aqui, né, com você que está me ouvindo, eu estou falando para uma pessoa que tem um interesse em estudar. Uma pessoa que não tem o interesse de estudar, eu não tenho por que falar com ela. Entendeu? Se você é um adulto, eu não tenho interesse em falar com você se você falar, eu não gosto de estudar. Tá bom. Eu não vou te convencer. Entendeu? Eu falo para as pessoas que querem ouvir o que eu estou dizendo. Ah, professor, olha, eu acredito na vida intelectual, eu acredito nos estudos, beleza, estou aqui para falar com você. Ah, eu não quero saber disso, tudo é perda de tempo. Beleza, vive sua vida. Eu estou aqui, você está aí, acabou. Acabou. Entende? É importante deixar isso claro. Tá? E você saber o que você quer. Seguindo, ele fala, o grande inimigo do saber é a nossa indolência. É essa preguiça original que repugna o esforço, que acaba aceitando, por capricho, aqui ou ali, dar o máximo de si, mas cai novamente bem depressa num automatismo indiferente, achando que um ritmo de trabalho intenso e constante é um verdadeiro martírio. Ou seja, o que ele quer dizer com indolência? Indolência é a preguiça. Preguiça original, que é o quê? Você fala, não vou fazer, não vou. Ou você fica ou você entra no modo automático. Você não tem mais ânimo, faz a coisa só por fazer. Você não está mais interessado. Entendeu? Você cai num automatismo indiferente, como ele diz aqui. Tomar cuidado com isso. Porque isso é o inimigo do seu saber. Você tem que estar sempre interessado na sua área de conhecimento. Sempre interessado em estudar, em aprender mais, em construir e buscar coisas novas. Se não tiver isso, é um momento de reavaliação. Você tem que se reavaliar. Puxa, eu preciso me reavaliar. Não, entendeu? Tem que ver o que está acontecendo. O que aconteceu, tal. O que está dando certo, o que não está dando certo. Opa, peraí, o que está acontecendo comigo? É um momento de reavaliação. Então, observe como você também vai construindo a sua vida intelectual. Para não cair nesse automatismo. Porque esse automatismo você vai ter que procurar alguma coisa para sair dele. Senão, dá na mesma, né? Seguindo aqui. Os que pensam tudo compreender, só com isso já provam que não compreenderam nada. Os que se contentam com respostas provisórias para problemas que na realidade se colocam permanentemente, deturpam as respostas que lhes é dada, pois desconhecem que ela é parcial. Primeiro problema, achar que sabe tudo. Já começa errado. Eu tenho uma tendência a achar que eu sei muita coisa, mas eu tenho essa tendência, estou falando aqui para você pessoalmente, mas eu tenho uma outra tendência também, eu sei que não sei nada. Entendeu? Às vezes eu acho que eu sei, eu falo, não, peraí, Leandro, segura sua onda aí. Você não sabe nada, cara, olha aí. Você nem leu todos os livros que precisa ler, você tá engatinhando. É o que eu me coloco. Eu me coloco nessa parte, mesmo na minha especialidade. Eu oriento alguém porque eu tenho mais experiência. Eu faço esse Piscinecast porque eu acredito que eu tenho mais experiência. Por quê? Porque eu já estou estudando, estou aí há um tempo, já estudando desde a minha formação, experiência atendendo alunos e trabalhando com atividade intelectual. Eu acredito que eu posso falar isso para você, mas eu estou cometendo aqui acho que talvez um grande
achando que eu sei mais que tudo, né? Eu tô achando que eu sei alguma coisa. E eu posso estar cometendo um erro aqui. Mas estou fazendo, porque eu gosto, né? E porque o mundo hoje me permite, né, através de um vídeo, fazer isso para você, através de um áudio. Mas eu tenho que tomar consciência de que eu não sei tudo. E que talvez alguém vá pegar um vídeo desse aqui e falar, Leandro, você errou um negócio ali. E eu vou ter que falar, puta, errei mesmo. Verdade, cara, errei. E eu vou ter que fazer, errei, e escrever ali um negócio, olha, eu errei essa parte. Eu tenho que me colocar desse lado, por quê? Pra não parecer que eu sou aqui o guia do mundo. Eu não sou o guia do mundo. Olha, o professor Piscine falou, água parou. Né? Que é isso? Não é nada disso. Tá? E você tem que saber isso. E não se contentar com respostas provisórias. Tem gente que fala, por exemplo, qual que é o sentido da vida? O sentido da vida é a gente aprender coisas. É verdade. Pô, isso é uma resposta provisória, entendeu? Senso comum, lembra o que eu falei pra você? Respostas de senso comum. Cara, isso é uma resposta provisória que exige muito mais estudo. Você pode colocar, cara, eu acredito que pode ser... A vida pode ser um aprendizado. É o que eu acredito, mas eu preciso estudar mais, entender mais algumas coisas, viver mais, para começar a ter mais experiências. Beleza, você sabe que ainda tem uma resposta muito maior que tudo isso. Não se contente com respostas provisórias. Uma coisa que algumas pessoas próximas pra mim, às vezes eu vejo assim, é uma coisa que me incomoda, pessoalmente falando. Às vezes quando tem um assunto sério, por exemplo, história, ou política. O fulano X lá, é por causa disso. Pô, peraí. Você já tem toda a resposta do mundo aí? Então o que a gente tá fazendo aqui? Você pergunta um negócio de política, a pessoa, não, acontecendo por causa disso. E é enfático. Não, é por causa disso. Então, peraí. Se eu tô perguntando, você tá me dando a resposta e tá aqui comigo falando no WhatsApp, por que você não tá lá em cima, lá no governo, dando suas ideias e fazendo o que tá fazendo? Existe no conhecimento muitos detalhes que as pessoas deixam de lado. E aí gera todo esse burburinho, essa questão de fake news, essa questão de não conhecer de fato, que é um problema. Seguindo, olha o que ele diz. A paixão da leitura, do qual muitos se orgulham como de uma valiosa qualidade intelectual, é na verdade uma tara. Ela não difere em nada das demais paixões que dominam a alma. Entretém nela a perturbação. Nela lançam e entrecruzam correntes confusas e esgotam-lhe as forças. A leitura desordenada entorpece o espírito, em vez de alimentá-lo. Ela o torna progressivamente incapaz de reflexão e de concentração, e, consequentemente, de produção. O que ele está querendo dizer aqui? Lembrando, esse livro é de 1921. Nós estamos mais de 100 anos depois aqui, discutindo esse livro. Veja só, aqui ele está falando da leitura de entretenimento. Porque muitas pessoas se orgulhavam, eu leio muito. Eu acabei de falar isso para vocês. Eu leio muito. Aí você vai ver o que a pessoa lê. Lê uns livrinhos que não engrandecem tanto. É para entreter. Um outro grande problema que ele diz aqui é o seguinte: quem é muito preso à leitura e não tira um tempo para reflexão. Eu já me peguei fazendo isso. Qual que é o meu cuidado hoje em dia? Não ligar uma leitura na outra. Não ligar uma leitura na sequência. Porque eu quero dar um tempo para pensar a respeito daquilo. Eu faço isso com tudo que eu considero muito profundo. Se eu vejo um filme filosófico, um filme intenso, eu não procuro assistir outro na sequência. Eu tiro um tempo, eu falo, não, cara, eu preciso pensar nesse filme. Preciso tirar um tempo para pensar nele, no que foi colocado, nos símbolos, nos signos que tinha nele, o que foi colocado. E aí, às vezes, quando eu assisto com a minha esposa, a gente discute um pouquinho sobre o filme. Isso aqui, aquilo outro. Eu costumo ter um grupo de podcast aqui. Grupo de podcast, de onde que eu tirei? Tem um grupo de WhatsApp aqui dos meus amigos, eles nem se interessam por isso. Mas eu escrevo sobre os filmes que eu assisto aqui. Eles muitas vezes falam, Leandro tá doido de novo, tá falando, eles nem gostam, mas eu coloco porque é um exercício pra mim. Eu não tô nem aí se eles gostam ou não gostam. Então eu falo do filme. Por que eu faço isso? É uma atividade rápida que eu faço pra internalizar o filme e deixar eu pensando um pouco sobre ele. E aí,
Leitura também. Então, se eu terminei um livro, eu já paro. Não ligo o outro na sequência. Eu espero, dou um tempinho, trabalho. Eu tô trazendo as leituras agora pro site. Então, assim, eu tô buscando leituras que eu considero importante. Vai sair uma área nova lá no site que eu tô trazendo algumas leituras para justamente se aprofundar mais nelas. Para evitar isso aqui. Para não transformar a paixão da leitura numa tara, num fetiche pela leitura. Eu preciso ler, né? Ler o tempo inteiro, mas você não aproveita nada da sua leitura. É uma leitura de entretenimento. E algumas pessoas se escondem na leitura para encarar a realidade do mundo. Assim como uma pessoa que joga muito videogame, que fica muito nas redes sociais, que fica o tempo inteiro na televisão. Qual que é a diferença de uma para outra? Nenhum. Um tá lendo um livro, outro tá assistindo uma televisão, outro tá jogando um videogame. Formas de você não encarar a realidade de frente e ter que fazer as outras atividades. Seguindo. A fonte do saber não está nos livros. Ela está, na realidade, no pensamento. Os livros são placas de sinalização. O caminho é mais antigo. E ninguém pode fazer por nós a viagem da verdade. O que diz um escritor não é o que nos importa prioritariamente. Trata-se daquilo que é, e nosso espírito tem o propósito não de repetir, mas de compreender, isto é, de pegar consigo, isto é, de absorver vitalmente e finalmente de pensar por si mesmo. Então, a fonte, isso aqui é legal, não é o livro. Entendeu? Eu li o livro, nossa, o livro é a fonte do saber, como a gente diz. E ele fala, não é não, cara. Você e o seu pensamento é a sua fonte do saber. É a sua construção intelectual, a sua obra intelectual que é a fonte do saber. E é ali que você vai trabalhar. É ali que você vai estar trabalhando. Você não tem que ficar preso ao autor. O autor está te ajudando a compreender a realidade que cerca você. Mas depende do seu pensamento e do seu trabalho intelectual para que você atinja o resultado que você deseja. É isso. E isso vai demandar de você esforço. Compreensão, leitura, dedicação constante para que você comece a extrair tudo o que precisa. Entendeu? Então não espera que você vai ter toda a verdade do livro. E nunca pegue um autor como, nossa, é uma verdade absoluta que o autor disse e pronto, acabou. Não, cara, você tem que trabalhar com a sua mente também. E para encerrar, ele diz o seguinte: perseverar é querer. Aquele que não persevera não quer. Ele só está projetando. Aquele que desiste nunca insistiu. Aquele que deixa de amar nunca amou. Se o destino é uno, o que não dizer de uma obra parcial? O intelectual genuíno é, por definição, perseverante. O intelectual genuíno é, por definição, perseverante. Construir algo intelectual, construir a sua obra intelectual, depende de você se dedicar diariamente, com seu ritmo, todos os dias, fazendo a sua atividade, fazendo o seu melhor, de maneira organizada e inteligente, como diz Sertilanges. O que você achou desse livro? Gostou? Como eu disse, o link está embaixo do vídeo ou na descrição do podcast. Vale a pena você ler esse livro para também tirar aí... O próprio Sertilanges falou aqui, você tem que pensar por si mesmo, para você ler e pensar a respeito disso. E aproveita que você já está aqui, se você está no YouTube, já clica em gostei, compartilha, deixa o seu comentário se você gostou ou não gostou. Isso tudo ajuda o YouTube a entregar o nosso vídeo. Veja só, pessoal, aqui, YouTube, Spotify, Apple, tudo, eu conto muito com a sua ajuda. É você que faz esse conhecimento chegar a mais pessoas. O algoritmo não vai entregar com facilidade o nosso conteúdo. O algoritmo das redes sociais. Por quê? Porque ele não é uma coisa que todo mundo está ouvindo. Então, você quando manda para um amigo que tem um gosto, uma amiga que tem um gosto como o seu, ajuda demais. Ele conhece, manda para outras pessoas e assim nós crescemos. Muito obrigado. Lembrando, você que também está nas plataformas Spotify e Apple Podcast, além de compartilhar, já lá embaixo tem como você também dar 5 estrelas. Você que está no Spotify, rapidinho, vai lá, 5 estrelas. Opa, gostei do... No Apple também, vai lá embaixo. Você vai lá, dá 5 estrelas, deixa um comentário. Professor Piscine, um abraço, tá? Se você quiser entrar em contato, você pode mandar um e-mail no contato@estudareaprender.com.
contato@estudareaprender.com. Está na descrição do podcast e nos comentários do YouTube você pode deixar também. Lembrando, o Piscinecast vem com suporte do meu curso Método 5. Você quer desenvolver um método de estudo para estudar do jeito certo? Você quer passar na sua prova, concurso ou faculdade? Eu vou ajudar você. Saiba mais acessando Método 5. O link está aqui embaixo, mas é só acessar método5.com. 5 o número, tá? método5.com. Não é .com.br não, tá? método5.com. Você vai acessar, vai ter lá os detalhes do meu curso. E se for do seu interesse, você se inscreve e eu vou ajudar você a estudar do jeito certo. Então é isso. Muito obrigado. Nos vemos numa próxima semana. Um abraço e até mais.